Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Olá, muito boa noite. É sempre muito bom contar com você, com sua participação aqui no nosso Mundo da Criança que está começando. Mundo da Criança sempre com o apoio da Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários. 2 lojas para atender você com o melhor da moda infanto-juvenil, do infantil até o juvenil. Desde o bebê você encontra as melhores opções na Pimenta Pimentinha. Então, você já sabe, quer presentear, quer acertar em cheio? Pois é, Pimenta Pimentinha. Aliás, preciso passar lá essa semana que Samuelzinho completa mais um ano de vida agora no domingo. Já quero mandar um beijão para o Samuel aí. E na semana que vem eu trago ele aí para o nosso porta-retrato. Vamos ressuscitar o porta-retrato com o Samuel. Legal. É isso aí. Doutor Francisco ao meu lado, para falar mais uma noite aqui com um tema sempre muito interessante para você. Hoje a gente tem novidade também, vai ter uma participação ilustre aqui no programa. O nosso programa está ficando importante, né, Marcos? Mas isso é uma novidade a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. O nosso desejo é de que realmente a informação sobre saúde, a informação sobre a vida dos nossos filhos, a criança de modo geral, possa realmente atingir o seu coração e isso possa estar trazendo alguma informação útil nesse processo tão difícil que é de criar, de adornar a vida dos filhos. E saúde é sempre alguma coisa importante, né, Marcos? Mas essa semana, Marcos, aliás, desde o começo do ano, a gente fica sempre pensando no que trazer de uma informação prática para o telespectador, né? E realmente esta semana nós tivemos aí, aliás, este ano, muitas perguntas assim, quando começa o ano, isso é muito próprio do início do ano, a respeito das creches, das escolinhas, em que os pais sentem a necessidade e às vezes não é uma necessidade apenas, é uma necessidade logística, que a criança precisa de ir para a creche, precisa de ir para a escolinha, porque o contexto familiar, a dinâmica familiar, ela precisa de que realmente alguém cuide da criança. E você tem algumas opções, né, Marco? Quando você começa o pai, claro, trabalha e a mãe precisa sair para o trabalho, é sempre assim a dúvida, o que fazer agora? Normalmente assim, a evolução do processo desses cuidados, você tem, e o telespectador sabe dessa dinâmica, como é que funciona. O bebê nasce, Marcos, aí você tem aqueles 4 meses da licença gestante. Então a mãe fica em casa, amamenta, etc., cuida. Quer dizer, a criança tem uma assessoria absoluta intrafamiliar. Agora, algumas indústrias, elas ainda chegam a 6 meses nessa licença gestante. Bom, hein? O que é bom, né? Até preocupado com a questão da amamentação. Claro, essa é a preocupação, porque como é que você vai fazer assim? Você tem uma proposta das sociedades de pediatria do mundo todo, de uma amamentação exclusiva até o 6º mês. E aí você tem 4 meses de licença gestante, encerrados os 4 meses, a mãe precisa retornar ao trabalho. Então ela usa todos esses artifícios que ela tem direito, dependendo do emprego, férias, etc., licenças, para alcançar pelo menos até o 5º mês. Mas chega nesse momento do 4º ao 6º mês, a mãe precisa fazer alguma coisa com a criança, porque o pai trabalha, como mencionamos, e ela também retorna ao trabalho. E aí a creche é sempre a opção. E aí você tem aquelas creches que são municipais, as creches que são privadas, etc.
E é claro, depende da dinâmica familiar, da estrutura familiar, para você fazer a opção. E aí as opções que você tem, que quando chega nesse ponto, é exatamente isso. Eu levo para uma creche, eu contrato uma secretária, uma cuidadora para ficar em casa e cuidar da criança, ou então eu uso as santas avós. Santas avós. As santas avós, para naquele período em que eu saio para trabalhar, eu vou... Aliás, seja mãe ou seja sogra, alguém tem que se preocupar comigo, né? Não é assim? É exatamente isso que acontece. Quando você tem o privilégio de ter as duas preocupadas, é muito bom. Claro que essas coisas, né, Marcos, você tem as opções. Isso aí tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, mas para a creche a gente entende aquele bebê como mencionamos, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Muito novinho, né? Muito novinho. Então, se conseguir deixar na vovó, você acha uma opção melhor. Sem dúvida. Então, realmente, porque tem aquela linguagem familiar, né? E às vezes a avó precisa ficar, ou pode ficar, mas ela fica junto com uma outra pessoa, né? É uma outra secretária, uma outra cuidadora que dá aquele apoio para a avó nas situações assim. Porque as vós estão cada vez mais jovens, né? Mais modernas, né? E isso, claro, depende de cada família, mas eu diria assim para as avós, porque as avós, regra geral, né, dão conta. Dão conta do trabalho, né? Então essa é uma opção assim, que se você puder pensar nesse tipo, tiver essa oportunidade... Você que não se atreva de falar o contrário nesse programa. A minha experiência, você sabe que com os avós, com as avós é fantástico, não só no programa, como no trabalho, mas a gente está colocando isso, porque a gente vive isso, né? No sentido de que reconhece que as avós dão conta. E se ela tiver ainda um auxiliar para situações assim, de trocas, de fazer mamadeira ou de uma limpeza maior, o banho, etc., isso acaba ficando assim muito bom. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso, você não tem a aglomeração que nós vamos mencionar, porque à medida que você aglomera a criança pequenininha, os riscos de transmissão oral, de vírus, aumenta muito, né, Marcos? Então você tem num lugar fechado, você tem às vezes 5, às vezes 10 crianças, bebês, 4 meses, 5 meses, 6 meses, são bebês, né? Pequenininhos mesmo, em que o sistema imunológico, o sistema de defesa dessa criança, ele é bem vulnerável, ele é frágil, é um período em que ele recebeu todos os anticorpos da mãe e quando chega aí perto dos 6 meses para frente, esses anticorpos começam a diminuir e aí você tem um risco maior de infecção. Mas às vezes não tem essa situação da secretária, não tem a avó, porque a família não mora na cidade, mora longe e não é possível você agregar. E aí a opção é sempre a opção da creche, então você vai para a creche. É claro que o ir para a creche, você tem que fazer algumas avaliações, conhecer o ambiente, conhecer o número de pessoas que cuidam, o número de pessoas que atendem, quais são as instalações, as possibilidades, tudo isso é coisa que os pais devem fazer. Mas aqui em Marília, Marcos, a gente percebe assim, é interessante isso, sabe? A gente não tem assim no trabalho, que a gente conversa com muita gente, com muitas mães, a gente não tem queixa das creches, as municipais bem organizadas, tal, as privadas, isso é uma coisa boa. Mas esse é o assunto que a gente quer conversar com você, que é telespectador, que às vezes possa ter alguma dúvida, vamos ver se a gente consegue realmente orientar nessa situação de cuidados com a criança na creche e na criança maior para as escolinhas. Vamos rapidinho para o intervalo e a gente volta na sequência, dando aí mais informações, trazendo mais informações, batendo um papo a respeito desse assunto que é muito importante e principalmente nessa época do ano, né, onde está tudo começando, época de aula e tal, e para aqueles que têm aí esses nenenzinhos tão pequeninos, as dicas aqui do mundo da criança. Não sai daí não, até já.